Fala, futuros concursados do Banco do Brasil! Boa noite, boa noite! Estamos aqui em plena segunda-feira, dia 16/6/2025. E hoje começamos um marco importante, os nossos simulados. Galera, Banco do Brasil Simulado 1. Muita gente me pergunta, professor, o que é que você acha de simulado? E eu sou um crítico ferrenho. Porque veja, simulado é algo que pode prejudicar você. E quando, professor? Primeiro, quando você pega aí vários cursos que os caras pegam questões que às vezes nem no edital está, que aí pegam questões de outras bancas e jogam por jogar. E aí o aluno vai fazer aquilo ali e se sente frustrado. Ou às vezes pega uma questão do ITA que caiu do IME. Questão nada a ver com concursos como esse de vocês. Isso já é uma crítica a alguns cursos. E às vezes joga aquilo ali, sabe para quê? Para o aluno se sentir incapaz de dizer, vou me inscrever nesse curso porque lá eu vou conseguir resolver esse tipo de questão. Isso prejudica a cabeça do aluno. Então, todos os meus alunos que eu tenho, eu digo, cuidado com o simulado. Quando um simulado é feito por um curso com muita responsabilidade, e tem cursos que fazem isso, show de bola. Tá? Então, você vai ver que as questões que eu coloco aqui, ou são questões da própria SensGranRio, ou são questões que eu elaboro, e você vai ver a identificação, quando é minha, eu boto lá exatas para gabaritar, ou são questões minhas, questões na pegada da SensGranRio. É por isso que os primeiros do BNB saíram da onde? Da Caixa, Núbia. E eu vou citar aqui vários, saíram da onde? Daqui. Porque é tudo feito com muita responsabilidade. Pergunta aí quem adquiriu o nosso curso. Só questões SensGranRio. Teoria esquematizada, regra de Pareto, menos teoria, o que você precisa de fato, sem deixar passar nada, e um monte de exercícios. É por isso que já tem lá, dentro do nosso curso, ó, várias questões de 2025. Essa semana vai entrar um monte de questão. Próxima semana, um monte de questão. Para você ter lá um curso de fato que trate você com respeito, tá? Para Mariana que tá perguntando, gente, tá aqui na descrição do vídeo. E essa promoção, hoje é dia 16/6, a gente vai estender ela até sexta-feira, tá? Então, vamos pro nosso primeiro simulado. Professor, e o simulado 2 e o 3? Só depende de vocês. Se eu perceber que a galera comentou aqui, professor, que aula massa, professor, eu gostei, professor, tá massa, tá? Qualquer coisa, kkkk, qualquer coisa que você comente. Diz aí o que é que você achou dessa aula, diz aí o que é que você achou das questões. Comenta aí pra gente. Se tiver pelo menos aí uns 150 comentários, vamos fazer o simulado 2. E aí vamos embora que vamos fazer um monte de simulado. E a galera que também é do nosso curso, aguardem porque vai chegar aí muita coisa boa. Então, vamos lá, apertem os cintos. Simulado 1, a gente começa aqui, ó, com uma questãozinha. PUC Rio, SensGranRio 2025, questãozinha da banquinha. Uma equipe com P profissionais digitaliza um lote de processos em D horas. Sabendo que o número de profissionais e o tempo de digitalização são inversamente proporcionais, ele já foi bonzinho. Quanto mais profissionais, a união faz a força, eles vão gastar menos tempo de digitalização. Se ele não dissesse, você tinha que fazer análise. Mas ele está dizendo já que o quê? Que a quantidade de quê? De profissionais, chamado de prof, e o tempo em horas
Ele já está dizendo que essas duas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. A empresa decide aumentar em 300% o número de profissionais. A redução percentual no tempo será de... Vamos lá. Ó, eu sempre digo, questão de porcentagem, se valor não tem, pelo amor de Deus, adote o 100. Questão de porcentagem, se valor não tem, pelo amor de Deus, adote o 100. Gente, você não sabe quantos profissionais você tinha no início, ó. Vamos dizer que eu tenho 100 profissionais. E eu não sei em quanto tempo os profissionais fizeram. Diga que foi em 100 horas. Adote sempre o 100. Professor, por que eu adoto o 100? Porque se eu adotar 100 e a resposta der 80, você vai dizer, eita, era 100, agora deu 80. Se era 100, agora é 80, diminuiu 20 em 100, 20%. Adotei o 100, deu 104 no final. Eita, era 100, agora é 104, aumentou 4 em 100, aumentou 4%. Por isso que você adota o 100. Então, olha, não sei quantos profissionais eu tenho. Eu digo que são 100. Não sei em quantas horas foi feita. Eu digo que foi em 100. E aí, galera, olha o que ele fala aqui pra gente. E essa quantidade aí de profissionais aumentou em 300%. Então, olha, você vai pegar isso aqui e vai aumentar 300%. Vou botar aqui, tá? Na humildade, ó. 300% de 100. Gente, porcentagem em cima de 100 é o próprio valor. Quem é 300% de 100? 300. 300. Ou então você poderia pensar como? Como é que eu calculo porcentagem quando tem zeros? É só cortar 2 zeros, ó. 300 vezes 1, 300. Então, ó, vão aumentar aqui em 300. Eram 100, aumentou 300, vai para quanto? 400. E aí ele pergunta, o que é que vai acontecer com as horas? Não sei. Vou chamar de X. Ele disse que é inverso. Quando é inverso, ó, lembre do I de inverso. Ó, você vai multiplicar assim. Se fosse direto, faria o cruz credo. Então, ó, como é inverso, eu vou multiplicar assim, ó. Então vai ficar quem? 400 vezes X igual a 100 vezes 100. Então, ó, quem é o X? É só passar o 400 dividindo. 100 vezes 100 dividido por 400. Olha que bonito, ó. Cortei 2 zeros com 2 zeros. Ficou quem? 100 vezes 1, 100. Dividido por 4, dá quanto? 25. Ó, era quanto no início? Futuros concursados do Banco do Brasil? 100. Agora, 25. Eita, professor. Se era 100 horas e agora são 25, caiu quantas horas? 75. Gente, não era 100. Agora não é 25. De 100 para 25, diminuiu em quanto a quantidade de horas? 75, só que diminuiu em cima de 100. O que é cair 75 em 100? 75%. Resposta letra D. Tá vendo, gente? Tá vendo? Só alegria. Eita, que isso é bonito. Gente, você podia fazer até de cabeça essa. Se você olhar, ele... Inclusive eu resolvo no curso. Ele, em acho que 2014, colocou uma questãozinha
nessa mesma pegada. Então, gente, questão de porcentagem, valor não tem. Pelo amor de Deus, adote o 100. Vamos embora. Ó, essa questão é uma questão que eu elaborei exatamente na pegada do que a banca gosta de cobrar. Vamos lá. Em meio à preparação para o Festival de Tecnologia da cidade, Ana pensou em um número natural relacionado à organização dos kits de robótica. Ao dividir esse número por 12, obteve quociente 8 e o maior resto possível, indicando que os kits foram agrupados em caixas com 12 unidades, sobrando o máximo possível de unidades avulsas. Por isso, o maior resto possível. A soma dos algarismos desse número, vamos lá. Ó, Ana pensou em um número. Eu vou chamar esse número de A, de amor. Dividiu isso por 12. Teve quociente 8. E o resto, o maior possível. Ó, maior resto possível. Galera, quem é meu aluno, a gente bate em cima disso o tempo todo. Veja. Quando eu divido, por exemplo, ó, quando eu divido um número por 4, tá? Vou pegar um número e vou dividir por 4. O resto pode ser 0, que aí a divisão é exata. O resto pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Porque o resto, ele tem que ser menor que o divisor. Ó, o divisor é esse carinha, ó. O divisor é esse carinha. Quando eu divido por 4, no máximo o resto é 3. Sempre o maior resto possível é uma unidade abaixo do divisor. Se eu divido por 1000, o maior resto possível, 999. Careca, professor. Então, se eu divido por 12, quem é o maior resto possível? 12 menos 1. O maior resto possível é quanto? 11. Porque o resto, ele tem que ser menor que o divisor. Acabou, gente. Galera, quando você tem uma continha de divisão, o dividendo é sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ó, o dividendo A é igual ao divisor 12 vezes o quociente 8 mais o resto 11. Gente, qualquer continha que você vai fazer, ó, você vai pegar aqui 8 e vai dividir por 3. Ó, o 8 é esse vezes esse mais esse, ó. 3 vezes 2, 6, mais 2, dá exatamente 8. Então, quem é esse cara? Primeiro eu resolvo a multiplicação, né? 12 vezes 8. 12 vezes 8, isso vai dar quanto? 96 mais 11. E quem é 96 mais 11? 107. Então, quem foi o número que Ana pensou? 107. Só que ele quer a soma dos algarismos. Aqui é a unidade, dezena, centena. Ó, somando os algarismos. 1 mais 0 mais 7. 8. 8. Letra A. No curso, eu já resolvi questões que ele fala lá da Science Gran Rio no maior resto possível. Então, gente, é isso que você tem que fazer. É elaborar questões que tenham um contexto e que não brinque com sonhos.
para de fato o aluno estudar o que é cobrado, mas muito curso tá cagando e andando para isso. Vamos embora. Ó, essa questão 3 da Science Gran Rio, ela é muito interessante. Ela mistura função do primeiro grau, né? Ou função polinomial do primeiro grau com sequências. Por exemplo, entrou lá no meu curso todas as questões já 2025 que tiveram de sequências. As que caíram do Banese, uma questão que caiu também agora recente em outro concurso, as questões todas de 2024 estão lá. Vamos lá. Considere uma função f dos reais nos reais definida por f de x igual a 2x mais 5. Seja C índice n, com n pertencente aos naturais sem o zero, né? O n aqui, ó, ele pertence a esse conjunto aqui, ó, do 1 para frente, né? Porque é natural sem o zero, que indica o termo geral de uma progressão aritmética decrescente. Então, a sequência de números reais Dn, onde Dn é quem? F de C de N, onde o N também, ó, é natural, sem o zero, é uma. No curso eu mostro isso. Eu posso fazer essa questão de uma maneira matemática para mostrar o meu mestrado. Eu tô cagando e andando pro meu mestrado, gente. Eu quero que você aprenda. Veja, ele disse que a sequência C, tipo, ó, vamos lá, C1, C2, C3. O que é C1? O primeiro termo da sequência C. Por isso que ele diz, ó, o N não pode ser zero. O N é a partir do 1. Quando o N é 1, C1. Quando o N é 2, C2. Quando o N é 3, C3. Ele disse que C1, C2 e C3 é uma PA decrescente. Aí o que é que você faz? Você cria uma PA decrescente. Cria uma PA decrescente. Ó, eu posso criar essa PA aqui, ó. Veja a PA decrescente. 6, 4, 2. Isso aqui, ó, é uma PA que tá caindo de 2 em 2. Professor, e se eu quisesse criar essa PA? 10, 7, tá, ó, 10, 7, beleza? 4, daqui para aqui caiu 3, daqui para aqui caiu 3. Você poderia. Eu que tô colocando essa, mas gente, você pode criar qualquer uma. Beleza, ó, criei a sequência C, que é uma PA decrescente. Só que ele quer a sequência D, e a sequência D é o quê? F de Cn, ou seja, quando eu botar o C aqui dentro, eu vou gerar os elementos da sequência D. Então, olha, F de C1, quem é C1? 6. Ó, F de C1, quem é o C1? 6. Gente, mas poderia ser qualquer PA que você criasse. Eu criei essa, 6, 4 e 2. E aí, quando eu calcular F de C, eu vou ter o D. Então, por exemplo, quando eu substituir o C1, que é 6, eu vou criar a sequência D. Então, vamos lá. É só botar no lugar de x6, 2, no lugar de x6, mais 5. 2 vezes 6, 12, mais 5, 17. Ó,
esse aqui 17 seria o primeiro termo da sequência D. Porque como é que eu obtenho os elementos da sequência D? Vou na função e coloco no lugar de x os caras de C. F de 4, que é o segundo. No lugar de x, boto 4. 2 vezes 4 mais 5. Ó. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Seria D2. F do outro, de quanto? De 2. 2 vezes, no lugar de x2, mais 5. 2 vezes 2, 4 mais 5. Isso seria o D3, 9. Gente, o que é que está acontecendo? Daqui para aqui, caiu 4. Daqui para aqui, caiu 4. Isso é uma PA de razão quanto? Menos 4. Ou seja, PA com razão negativa é uma sequência aritmética, o quê? Decrescente. Professor, se eu pegasse outros valores, ia criar uma outra sequência que você ia perceber que também seria uma PA decrescente. Então, ó, eu mostro, inclusive, lá prints. Claro, eu não digo quem é que tá fazendo. Galera, olha como resolver essa questão. Vamos resolver em 2 linhas. Questões de sequência que a galera complica. Então, olha, eu só fiz atribuir aqui 3 valores para C, porque C é uma PA decrescente. E aí ele quer, ó, toda vez que você perceber, gente, que tem o quê? Um cara dentro da função, isso é o X. Eu tô pegando esses valores de C, ó, 6, 4 e 2, e tô botando aqui na função. E o resultado vai gerar D. Então aqui é o D1, aqui o D2, aqui o D3, que de qualquer maneira são PAs de razão negativa. Questão da Sens-Gran-Rio. Questão 4, ó. Um carro cujo valor à vista é 20 mil pode ser financiado integralmente a uma taxa nominal de 36% ao ano, com capitalização mensal pelo sistema saque. Como o financiamento deve ser amortizado integralmente em 4 meses, o valor da última prestação, ó, ele quer a última prestação, que é a prestação 4. Gente, como é que eu calculo prestação em qualquer sistema de amortização? Como é que eu faço? Pego a amortização e somo com os juros. Esses juros aqui, ó, por exemplo, é os juros da última prestação. Já que são 4 prestações, né, gente? São 4. E aí, vamos lá. Ó, essa taxa, ela é nominal. Olha, quem é meu aluno, eu dou uma aula lá que nunca mais o cara vai errar o que é nominal, o que é efetiva, o que é aparente. Taxa nominal é uma taxa que tem a palavra capitalização, ou então capitalizadas, e a unidade de tempo difere da capitalização. Gente, essa taxa eu não uso em fórmula. Sempre o que é que eu faço? Quem manda na taxa é a capitalização. Você vai ter que deixar essa capitalização igual, ó, proporcionalmente. Você vai transformar ano em mês. Gente, um ano são quantos meses? Um ano são 12 meses. Então eu vou pegar 36%
e vou dividir por 12. Dá quanto? 3% ao mês. Essa taxa é o que a gente chama de efetiva. Quando eu tenho a taxa nominal, eu converto ela na efetiva. Como? Por proporção. Tranquilo? E aí, galera, vamos lá. Como é que eu calculo a amortização? Pego o quê? Quanto eu estou financiando? 20 mil. E divido pelo número de parcelas. Quanto é a amortização? 5 mil. Então aqui, ó, 5 mil. Pra gente ser rápido, como é que a gente calcula os juros da última prestação? Gente, tem uma dica. Isso aqui cai mais do que Neymar. E essa dica eu deixo sempre guardado para os meus alunos. Para achar o último para achar os juros da última prestação, é só gritar. Aí. Olha. Aí. Quem é a amortização? 5 mil. Quem é a taxa? 3%. Aí, ó. Choco. 50 vezes 3. 150. É os juros da última prestação. 5 mil mais 150. 5.150. Letra B. Você podia usar a fórmula. Quem é os juros? Saldo devedor do período anterior vezes a taxa. Como a gente faz várias. Mas como é que eu calculo aí os juros da última prestação? Aí. É só gritar. Tá vendo? Gente, quando a gente pegar, tá, e fizer todos os simulados, você vai ter um repertório daqueles. Pega esse vídeo, gente. Joga nos grupos. Joga pra galera. Isso é muito importante. E eu quero ver os comentários para que a gente tenha o simulado 2, tá? Gente, vamos lá. Essa questão do BNDES foi uma questão massa. Ó, eu sempre digo aos meus alunos, e eu acho que você já percebeu isso. Eu não quero resolver aqui a questão com um monte de letra para mostrar que eu sei matemática. Pouco importa mestrado em matemática. Eu quero que você aprenda. Eu já disse, ó. Questões que você pega que a resposta não depende do que eu vou adotar, você adota. Professor, como assim? Vamos lá. Essa questão que a gente vai resolver agora, ela não dá o capital. E o que ele pede no final é isso, ó. Quantos são os divisores inteiros positivos da taxa? Você pode adotar um valor para o capital. Fica muito mais simples do que você ficar... Ah, aplicou um capital. C, depois a quarta parte, C sobre 4. Vai perder tempo. Quando você adota, aqui a coisa fica facinho, molinho. Aqui eu quero é destruir a banca com requintes de crueldade. Pisar na cabeça da banca. Chamar a banca no diminutivo. Vê a resolução. A metade de um capital C foi aplicada a juros compostos com taxa de 20% ao mês. Simultaneamente, a outra metade foi aplicada a juros simples com taxa mensal de I%. Ao final de 2 meses, os montantes a juros simples e a juros compostos foram somados
e o seu valor correspondia ao capital total C, acrescido de 50%. Quantos são os divisores inteiros positivos da taxa? Ó, questão do BNDES Census Gran Rio. Vamos embora. Você sabe quem foi o capital? Não. Adote que foi 100. Você só não poderia adotar se na resposta ele pedisse algo se referindo ao capital. Mas aquele que é a taxa, então você pode adotar, ó. Como é que você vai fazer, ó? Vamos dizer que o capital total é 100. Só que foi o que ele fez? Em juros compostos, ele aplicou o quê? A metade. Então ele aplicou quanto? 50. Aqui eu estou dizendo que é R$100, tá? Então ele aplicou R$60. Por quanto tempo? 2 meses. Não foi? Por 2 meses. Com a taxa de quanto? A taxa de 20% ao mês. Ou seja, 20 sobre 100, né? Que é quanto? 0,2. Beleza? Vamos lá. A outra metade foi o quê? A juros simples. Olha, a outra metade, se de 100 já aplicou metade, que é 50 em juros compostos, também 50 em juros simples. Há uma taxa de quê? De I%. E ao final de quem? De 2 meses, o tempo também é de quanto? 2 meses. Os montantes foram somados e o seu valor correspondia ao capital acrescido de 50%. Vamos lá. Vamos calcular aqui o montante a juros compostos. Gente, lembra que o montante a juros compostos é mamãe comprou uma ilha todinha. Mamãe comprou uma ilha todinha. E aí vai ficar como? Isso aqui, ó. Quem é o capital? 50. Que multiplica 1 mais a taxa, 0,2. Elevado ao tempo. Quantos meses? 2 meses. Vai ficar 50, ó. 1 mais 0,2 dá 1,2 ao quadrado. Quem é 1,2 ao quadrado? 1, quanto? 44, ó. Gente, de cabeça. Se aqui fosse 100, 100 vezes 1,44 daria 144. Como é a metade, vai dar quanto? 72, ó. Isso é um montante a juros compostos. E quem é um montante a juros simples? Vamos lá. Quem é os juros? Como é que a gente calcula o juros simples? Vamos lá. Capital 50 vezes taxa, ó, I, vezes o tempo 2 sobre 100. Gente, qual é a forma de juros simples? Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. O capital foi a outra metade, 50. A taxa é I. O tempo é 2 dividido por 100. E aí, ó, vê como é que vai ficar lindo, ó. Oi. 50 vezes I vezes 2. 100I dividido por 100. Cortei. Os juros deu I, ó. Como é que eu calculo o montante? Capital mais juros. Quem é o capital? 50.
E o resultado dos juros deu quem? I. Pronto. Isso é um montante. Só que ele disse o que na questão? Que a soma dos montantes... Ó, vamos lá. Olha o que ele disse. Vamos ler. Os montantes a juros simples e a juros compostos foram somados. Vamos somar. O montante simples, 50 mais I, mais o montante a juros compostos, 72, foram somados. E isso deu o quê? Deu capital total C. Quem foi o capital que a gente adotou? 100 acrescido mais. Acrescido de quê? De 50%. Gente, quem é 50% de 100? A metade. 50. Tá aí. Ó, olha o que ele disse na questão. Vamos lá. Os montantes a juros simples, 50 mais I, mais o montante a juros compostos, 72, foi o capital total, 100, acrescido, mais 50%. Quem é 50% de 100? 50. Gente, posso cortar aí, ó. 50 de um lado, 50 do outro. Vai ficar como? I mais 72 igual a 100. Quem é I? É só passar o 72 pro outro lado. 100 menos 72. Então, a taxa aqui, o I, é 28, né? Que seria 28%. É 28. Só que ele quer os divisores positivos da taxa. Gente, no curso eu mostro sem precisar escrever. Mas vamos treinar aqui. Quem são os divisores positivos de 28? São os caras que eu pego 28 e divido e a divisão dá exato. Ó, 28 divide por 1, por 2, por 4, por 7. Ó, 28 divide por 1, por 2, por 4, por 7. 28 divide por 14. E 28 divide pelo próprio quem? 28. Olhe quantos divisores ele tem. Vou dar uma dica, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aí. Letra E. Gente, sabe como é que você poderia fazer isso? Vou fazer aqui. Você pega o 28 e decompõe. Divide pelos primos. Não foi 28 que a gente achou? Vamos lá. Aí você faz isso, ó. Por 2, 14. Por 2, 7. Por 7, 1. Isso aqui é quem? 2 elevado a 2. E o 7 uma vez. 7 elevado a 1. Ó, quando eu quero achar a quantidade de divisores positivos, basta você pegar o expoente de cada um, somar 1 e multiplicar os resultados. Ó, vou pegar o expoente de cada um, 2, somo 1. O outro expoente, 1, somo 1 e multiplico, ó. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, tá aí o nosso simulado. Eu duvido você não chegar preparado para sua prova. Galera, aproveite o curso. Quem faz nosso curso não se arrepende.
Tá tudo muito lindo. Galera, tá aí. Quer outro simulado? Comenta aí, diz o que achou da aula, gente. Se a gente tiver esses comentários que a gente combinou, vamos ter o próximo, ó. Gente, entra e se inscreve no nosso canal, entra no grupo do Telegram, curte e compartilha aí, isso é muito importante. E segue nosso Instagram que tá entrando dicas diárias, motivação, questões. É isso. Por aqui ficamos e ó, vai dar certo. Beijão, valeu. Fui!